A inflação, desemprego, câmbio nas alturas. A gestão do ministro Paulo Guedes, à frente do Ministério da Economia, é cada vez mais criticada pelos especialistas. Se o brasileiro tem menos dinheiro para pagar as contas no fim do mês, significa que o poder de compra diminuiu. O país vive hoje a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, o que deixou a energia mais cara. O aumento afeta diretamente a economia. Na contramão dessa realidade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, manifesta uma posição fora do comum para o cargo que ocupa no governo. A realidade é que o Brasil está avançando, está tendo retorno seguro ao trabalho, o PIB está crescendo, as reformas estão andando. Não é de hoje que as declarações do ministro da Economia causam polêmica. No início de 2020, Paulo Guedes debochou do direito de empregadas domésticas de fazer viagens internacionais. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita. O ministro se referia ao início da década passada, período em que o real tinha força diante do dólar e muitas famílias puderam ir pela primeira vez ao exterior. Outro assunto que incomoda o ministro é o prato dos brasileiros. Segundo ele, comemos demais. Europeu, que já enfrentou 2 guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excesso. Então... Sem saber que estava sendo gravado, Guedes disse em abril desse ano que o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, bancou até filhos de porteiros nas universidades. O porteiro do meu prédio uma vez virou para mim e falou assim: Paulo, eu estou muito preocupado, porque meu filho passou na universidade privada. Ué, mas você está triste por quê? Ele tirou 0 na prova, era bolsa para quem não tinha a menor capacidade, não sabia ler, não sabia escrever, nada. No início da pandemia, o ministro havia feito uma declaração sobre a alta do dólar, que mais tarde soaria mais como uma previsão. É um câmbio que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se você fizer muita coisa certa, ele pode descer. A disparada da inflação, do dólar, os aumentos nas contas de energia e do desemprego. As ações da equipe econômica deixam um buraco cada vez mais fundo. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record criticam a maneira como o ministro da Economia conduz a crise e acreditam que as declarações de Guedes agravam ainda mais o problema. Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, Paulo Guedes avaliou mal os desafios que deveria enfrentar. Tudo indica que o ministro Guedes avaliou mal os desafios para o seu programa liberal. Exagerou no otimismo, achando que ia privatizar $1 trilhão $1 trilhão de empresas estatais, iria vender $1 trilhão de imóveis da União e por aí afora, né? E passados mais de 2 anos e meio, nada disso aconteceu. Para o professor de Economia da Universidade de São Paulo, Simão Silber, decisões erradas do ministro fizeram o desemprego disparar. Nós nunca tivemos uma taxa de desemprego próxima a 15%. E o pior, vocês podem, todo mundo que acompanha a economia sabe disso. Esse ano tem uma certa recuperação da economia e o desemprego está aumentando. Mais recentemente foi a vez da gasolina disparar. O preço do combustível nas bombas bateu os R$ 7,00. Um aumento que, para os especialistas, mais uma vez deixa evidente as falhas do superministério comandado por Guedes. Isso faz com que a indústria perca competitividade, perca produtividade. E a solução que o governo apresenta é um mero remanejamento de contas. Segundo Antônio Correia, as declarações de Guedes afetam a credibilidade do governo. O ministro da Economia, ele é o condutor, não é, das decisões econômicas, da implementação da política econômica. E é muito importante que ele tenha muita credibilidade junto aos formadores de preço, aos cidadãos, aos empresários, aos trabalhadores. E, obviamente, essas declarações infelizes,
tiram a credibilidade da própria política econômica que ele vem implementando. E se de fato ele pensa algumas coisas que ele fala, ele está bastante equivocado.